Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início neste culto, então, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, agradecendo e também pedindo, não é? Oremos então. Grande Deus e Pai de bondade, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós agradecemos ao Senhor por mais este privilégio de estarmos reunidos com o teu povo em espírito e em verdade, Senhor, porque o Senhor é um Deus de perto e de longe, e aonde está dois ou três, ou estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor estará presente. Nós cremos na tua palavra que é assim, Senhor. Então nós agradecemos por esta oportunidade, pela vida, pelas bênçãos, pela paz, pela saúde, por tudo, ó Deus. E também pelo povo do Senhor que ouve essa palavra, porque se não tivesse o teu povo para ouvir, não precisaria ninguém para pregar, não é? Então nós agradecemos ao Senhor e também pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossos erros, e também pedimos a orientação do Senhor para esse trabalho, a inspiração divina, para que assim o Senhor possa ser adorado, ser louvado, glorificado, e o teu povo possa ser edificado, Senhor. E é no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, que nós pedimos todas estas bênçãos,
e te agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, a escritura que nós vamos ler está registrada na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, começaremos com o versículo 3, não é? Aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, daí em diante. E a mensagem que nós estamos estudando é a mensagem Escolhendo uma Noiva, e nós já estamos para terminar essa mensagem. Possivelmente nós terminaremos hoje. Mas antes de lermos a Bíblia, nós vamos ter a parte de louvores, de adoração, cânticos, e nós vamos cantar para o Senhor, alegrar as nossas almas e também adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então, depois disso, teremos a oração também intercessória em favor dos necessitados e aflitos. E se você tem um pedido, coloca ele então na presença do Senhor para que você possa ser abençoado. Cantemos agora e adoremos ao Senhor nosso Deus. General
contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Seu perdão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater. Nosso general por certo irá vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão Cantaremos todos a real canção, quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Cantos lá do céu que aqui ninguém jamais ouviu. Sempre os anjos cantam glórias ao Cordeiro do Senhor. Harpas sempre em harmonia, sempre a voz em claros tons. Quem nos dera ser assim, servindo ao Rei e Salvador. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações, mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudez não podem compreender tão grande salvação. Mesmo que eu não seja um anjo, lá no céu hei de cantar. Vou unir-me ao grande coro dos remidos do Senhor. Louvarei meu Salvador, que sobre a cruz por mim morreu, que pagou as minhas culpas e libertação me deu. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações, mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudez não podem compreender tão grande salvação. Esse canto de vitória, sim, os anjos ouvirão. É qual voz de muitas águas, voz de grande multidão. O universo inteiro para em espanto e admiração ante o canto dos
de triste sorte, me livraste, ó Senhor. Em inflama, viva chama de fervor e fé sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador, tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem inflama, viva chama de fervor e fé sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem inflama, viva chama de fervor e fé sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, não é? E agora nós vamos orar novamente, pedindo a bênção do Senhor em favor dos necessitados, dos aflitos, dos oprimidos, e certamente crendo que o Senhor estará usando de misericórdia para com cada um. Oremos todos agora. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de bondade, de misericórdia e de compaixão, estende tuas santas mãos agora, Pai, mãos misericordiosas, mãos divinas, mãos sacrossantas, Senhor, que significa o teu poder para abençoar os necessitados, os aflitos, os oprimidos, os doentes, seja quem for que esteja precisando, Senhor. Se essa pessoa se humilhar na presença do Senhor, se essa pessoa crê no Senhor, tenha misericórdia dela, cura ela, liberta, dá vitória, porque de todas as maneiras o Senhor será glorificado, ó Deus. As famílias, abençoa, meu Pai, usuários de drogas que tem nas casas, nas famílias e deixam as famílias muito deprimidas, muito abatidas. Ajuda cada família, ó Deus, os doentes que pediram oração, que o Senhor possa socorrer a cada um, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos tudo isto e nós te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Você que tem o seu pedido, o seu clamor, acredite, confie no Senhor. Ele é misericordioso, Ele é um Deus maravilhoso, benigno, complacente, amoroso. E se você crê e se humilha na presença dEle, Ele concederá o desejo do teu coração. Amém. Vamos ler então a Escritura agora, não é? Versículo 3, capítulo 1 de Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade,
para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Mais um pouquinho aqui. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Amém. Chegamos ao versículo 9. Esse último versículo é tão maravilhoso, naturalmente, tanto quanto os demais, né? Mas olha isto. Depois que ele fez tudo isso por nós, que nós acabamos de ler, não é? Paulo estava adorando ao Senhor e disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez tudo isso por nós. E aqui no verso 9 ele diz: aí então ele descobriu para nós, né? Aqui está escrito descobrindo-nos, né? Então, ele descobriu para nós o mistério da sua vontade. Olha só, a vontade de Deus era uma vontade oculta. Isso durante o tempo de toda a eternidade, onde Deus era sozinho, não é? Não existia nem anjos, nem homens, nem seres de forma alguma, nem lua, nem estrelas, nem nada, nem sol, nem terra, não é? Não existia nada. E esse mistério estava escondido com ele, em Deus. Aí depois disso, depois de Jesus, porque ele disse que a causa da nossa remissão, da nossa redenção, da nossa salvação foi o Senhor Jesus Cristo, não é? Então agora, depois disso, ele descobriu para nós o mistério da sua vontade. Uma vontade misteriosa, não é? O mistério de sua vontade segundo o seu beneplácito, segundo o seu ser bom, segundo a sua bondade. Ele descobriu o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Isso não é maravilhoso? Isso deixa a gente regozijante de alegria, né? Deus era sozinho. Ele não tinha ninguém para virar-se ao lado e dizer: o que você acha de eu fazer isso? Não. Ele propôs na sua mente eterna, infinita, que não teve princípio, nunca começou. Ele propôs isso e aí ele começou a desenvolver o seu plano. E ele se propôs a fazer isso. E ele foi fazendo, foi criando, até chegar Jesus e agora até chegar a nós, né? Isso é maravilhosíssimo, não é? Demais, da conta mesmo. Mas não vamos ficar aqui meditando, porque nós vamos estudar a mensagem que estamos terminando, não é? Estamos parados no parágrafo 80 e vamos fazer o possível para chegarmos até o final, então, estudando, extraindo essas últimas bênçãos aqui desta mensagem, escolhendo uma noiva, não é? Então ele começa assim no parágrafo 80. Esta é a razão pela qual eu disse o que tenho dito nesta noite. Eu quero lhes fazer uma pergunta. É mais tarde do que pensamos? Ele perguntou assim: vocês acham que já é mais tarde do que nós pensamos? Não é? Poderia ela já ter sido chamada e escolhida e selada? Ali não haverá ninguém extra. São pontos importantíssimos para nós observarmos. Quer dizer, nenhum a mais do que ele predestinou, do que o seu propósito que propusera em si mesmo na eternidade, nenhum a mais entrará lá. E nenhum a menos também, né? Olha isso, né? Não haverá ninguém extra. Você sabe, poderia isso ser possível? Oh, sim, oh, sim. Recordem do que eu disse outro dia no café da manhã. No pólen
do cruzamento de macho e fêmea, existem milhões de germens que saem, milhões de óvulos que saem, mas somente um deles vive. E mesmo sendo eles parecidos, um de 1 milhão, cada um deles é o mesmo germen e o mesmo tipo de germen. Um deles vive, o restante deles morre. Às vezes a gente fica pensando, seria Deus injusto de fazer isso? Não. Isso não é injustiça, isso é a presciência de Deus, né? Então o restante morre. Ninguém pode dizer qual é que é o óvulo maduro. E a respeito dele, Deus decide isso. Se será um menino ou uma menina, loira ou morena, ou seja o que for que seja, Deus decide isso. Não o primeiro que chega, mas o primeiro que Deus decidir. Talvez um chega até aqui e se você alguma vez já observou um tubo de ensaio, eles se ajuntando, eu observei isso. Deus tem que decidir aquilo. Todos eles são parecidos, mas é através da eleição o nascimento natural. É através da eleição de milhões. Deus escolhe um. Isso no nascimento natural já é assim. E no espiritual também é assim, né? Quando Israel saiu do Egito, estando a caminho da Terra Prometida, ali havia aproximadamente 2 milhões de pessoas. Cada uma delas estava sob o mesmo cordeiro sacrificado, lá quando saiu do Egito, né? Cada uma delas estava sob o mesmo cordeiro sacrificado, ou não teria vivido. Quer dizer, se eles não tivessem sacrificado lá no Egito, o anjo da morte teria entrado e matado. Então, se eles estavam ali, é porque saíram sob o cordeiro sacrificado. Senão eles não teriam vivido. Cada uma delas ouviu ao profeta Moisés. Cada uma delas foi batizada no Mar Vermelho. Cada uma delas, cada uma das mulheres dançou com Miriam de um lado para o outro, ao lado na margem do mar, quando Deus destruiu o inimigo. Cada uma delas estava ao lado de Moisés e o ouviu cantando em espírito. Cada uma delas comeu do maná que caía do céu no deserto, maná novo, todas as noites, que é um tipo da mensagem. Cada uma delas comeu dele, mas dos 2 milhões, quantos conseguiram? Porque alguns que contestam isso, porque a Bíblia fala dos 600 mil, não é? Mas eram 600 mil soldados inscritos. E tinha velhos, tinha crianças, tinha mulheres que não eram soldados, não estavam inscritos, não eram soldados, né? Então ele fala que são 2 milhões que saíram do Egito, né? Mas ele diz, desses 2 milhões, quantos conseguiram entrar na terra de Canaã, né? Com certeza você que é leitor da Bíblia, você já sabe, né? Quantos conseguiram entrar. Dois pontos aqui. 1 de cada milhão. Então, 1 de cada milhão entrou. Agora ele continua. Existem aproximadamente 500 milhões de cristãos no mundo nesta noite. Isso lá em 64, né? 46 anos atrás. 500 milhões de cristãos no mundo nesta noite. Contando com os católicos e todos, 500 milhões dos assim chamados
crentes no mundo. Se o rapto fosse nesta noite, aquilo significaria, se fosse contado 1 de 1 milhão, abre parênteses, né? Eu não estou dizendo que é, fecha parênteses. Então ele disse, eu não estou dizendo que vai ser assim, mas se fosse igual foi lá, né? Então olha só isso. Mas se fosse, 500 pessoas desapareceriam nas próximas 24 horas. Se fosse do jeito que foi lá com Moisés, então 500 pessoas desapareceriam no mundo. Não é num país, não, né? Só, é no mundo inteiro. Nessas 24 horas, você nem mesmo ouviria falar sobre isso. Seria tão comum 500 pessoas desaparecer no mundo que nós nem mesmo ouviríamos falar sobre isso, não é? De todos os modos, haverá esse tanto de desaparecimentos, né, que nem mesmo serão contados. Então, isso poderia acontecer conosco, amigos, como isso aconteceu quando veio João Batista. Até mesmo os discípulos disseram, por que as Escrituras dizem, por que os apóstolos ou os profetas disseram, por que disseram que Elias deveria vir primeiro para restaurar todas as coisas? Então você vai ver ali, acho que é São Mateus 17, né? Por ali assim, 17, verso 10, por ali assim. Eles perguntaram, né, para Jesus assim, Senhor, por que ele estava falando de restauração e coisas futuras, né? E eles perguntaram assim, Senhor, mas por que os escribas, as escrituras, dizem que Elias teria que vir primeiro? Ele disse, na verdade, é assim mesmo, né? Está escrito e é assim mesmo. Acontece que Elias já veio, mas ninguém conheceu ele, ninguém sabia que era ele, João Batista. Então é isso, né? Eu só estou fazendo essa pequena base aqui. Eu vos digo que Elias já veio e não soubestes. Num destes dias poderemos ser deixados assentados aqui. Que tal o rapto antes da tribulação chegar? Ele já veio e não soubestes. Então, quer dizer, vai chegar um dia, porque está entre aspas aqui, fechou aspas, né? Ele já veio e não soubestes, está entre aspas. O rapto, naturalmente, literalmente, não aconteceu ainda, não é? Mas, aqui está entre aspas, ele está aplicando, quer dizer, vai chegar um dia que alguém vai dizer, mas onde está o arrebatamento? Chegou a tribulação, a grande tribulação já. Ele vai dizer, ele já veio e não o soubestes, né? Bom, todo o corpo é selado, apenas permaneça na fila. Eu não estou dizendo que será dessa maneira, eu espero que não seja dessa maneira, quer dizer, 1 cada milhão, né? Mas, amigos, quando você deixa, se sentirmos nesta noite em nossos corações que devemos endireitar nossas vidas e as coisas que temos feito, deixe-me lhe advertir como um irmão ministro. E eu vou dizer isto pela minha primeira vez em um púlpito. Vamos ver isto, né? Eu vou dizer isso pela minha primeira vez em um púlpito. Eu demorei mais nesta noite, nesse assunto, do que já fiz a qualquer tempo diante do público. Porque tenho tido grande liberdade nestas reuniões. Se vocês creem, é isto que ele disse, eu nunca disse isto em um púlpito, em público, né? Se vocês creem que sou um profeta de Deus, ouçam o que eu lhes digo. Se você sentir um pequeno tinido em seu coração, você procure a Deus nesse instante. Faça isto. Porém, só um minuto. Homens, olhem para os credos que vocês servem. Olhem para as suas igrejas
Estão elas exatamente com a palavra de Deus? Foi você de um encontro com cada requisito? Você diz, eu sou um bom homem. Nicodemos também o era. E também todo o restante. Eles eram homens bons. Veja, aquilo não tem nada a ver com isso. E mulheres, eu quero que vocês olhem no espelho e vejam o que Deus requer que uma mulher faça. E vejam no espelho de Deus, né? No espelho de Deus, não no espelho da sua igreja, né? Porque Deus não tem responsabilidade com aquilo que não esteja na sua palavra. Então, olhemos no espelho de Deus, não é? Não no espelho de sua igreja, agora no espelho de Deus. E veja se suas vidas se qualificam para ser a noiva espiritual de Jesus Cristo. Ministros, pensem o mesmo. Você corta a sua mensagem aqui para não ferir os sentimentos de alguém. Ou ele perguntou, você faz isso, né? Faz você isso? Se não, isso não... faz você isso? Não, se isso não fosse temendo que eles te coloquem para fora da igreja? Quer dizer, vocês, pastores, cortam a mensagem quando ela está muito dura, né? Muito pesada, vocês se desviam um pouco para não ferirem, para não magoarem as pessoas, porque as pessoas te amam, as pessoas te sustentam, elas pagam os dízimos, não é? Elas vêm na igreja, elas enchem a igreja, então você faria isso? Corta a mensagem, não fala a verdade vamos aqui, não é? Estas estão se sentindo deste modo, meu querido irmão, deixe-me lhe advertir no nome de Jesus Cristo, fuja disto nesse instante. E senhora, se você não pode preencher os requisitos de uma cristã, não como uma cristã denominacional, mas em seu coração e sua vida está exatamente de acordo com o certificado de casamento de Deus, que deve ser um membro de igreja. Se a sua igreja não preenche os requisitos de Deus, da sua palavra, saia dela. Agora, eu preciso dar uma paradinha aqui de novo, vou terminar o parágrafo, né? Se a tua igreja não preenche os requisitos de Deus, da sua palavra, saia dela e entre em Cristo. Isso daí vale indistintamente para qualquer igreja, começando do tabernáculo da fé, né? E englobando todo o resto. Se a nossa igreja não preencher os requisitos da palavra de Deus, saiamos dela. Esse é o conselho do profeta de Deus, sem puxar a brasa para qualquer sardinha, né? Isso é sério. Isso aqui vem de um homem de Deus, né? Esta é uma advertência solene. Nós não sabemos a hora, e você não sabe a hora quando esta cidade um dia estará no fundo deste oceano. Porque você sabe, não sei se todo mundo sabe disso, né? Todas as pessoas que ouvem a mensagem, acessam o canal por acaso às vezes e vê ali, quer ouvir, né? Nem todos sabem que o profeta profetizou naquele tempo que Los Angeles afundaria e estaria no fundo do mar. Então, mais para frente um pouquinho ele vai explicar isso, né? Então, e ele disse, nós não sabemos a que hora isso acontecerá, né? Aqui, que eles estavam lá, não é? Então, quando esta cidade um dia estará no fundo deste oceano, aí ele abre aspas e cita uma expressão do Senhor Jesus Cristo. Ó Cafarnaum, fecha aspas, disse Jesus, tu que te exaltas até os céus, ao inferno serás baixada, pois se as grandes obras que têm sido feitas em ti houvessem sido feitas em Sodoma e Gomorra,
elas existiriam até hoje, e Sodoma e Gomorra jazem no fundo do Mar Morto. Então, o Senhor Jesus Cristo disse isso quando ele estava falando em Cafarnaum. Ó Cafarnaum, você que te elevas até o céu, serás abatido até o inferno. Porque se lá em Sodoma e Gomorra tivesse sido operado esses milagres que foram operados aqui, eles teriam permanecido até hoje. Porque o Senhor Jesus Cristo operou todo tipo de milagres ali e eles ainda mesmo assim não creram nele, né? Eles rejeitaram o Messias. Então, e Cafarnaum está no fundo do mar. Tu, cidade que alega ser a cidade dos anjos, Los Angeles, né? Tu que alega ser a cidade dos anjos, que te tens exaltado a ti mesmo até o céu, e envia toda a imundície da moda e coisas, que até mesmo os países estrangeiros vêm aqui para apanhar nossa imundície, e as enviam para lá, com suas finas igrejas e torres, e assim por diante, da forma que fazem. Recordem, um dia tu estarás no fundo desse mar. Está tudo minado sob ti agora. A ira de Deus está em erupção bem embaixo de ti. Por mais quanto tempo ele manterá esse banco de areia pendurado assim, quando isso escorregará e diretamente 1 milha de profundidade para dentro do mar saltam. Isso será pior do que o último dia de Pompeia. Então, agora, em nosso tempo, os cientistas têm se preocupado com isso, porque eles constataram cientificamente que existe uma cratera embaixo da cidade ali, gigante naturalmente, né, e gigantesca, e que isso a qualquer momento as placas tectônicas podem se mover e depois aquilo descerá para o fundo do abismo e será coberta com o mar. E o profeta profetizou isso há 50 anos atrás. E os cientistas estão constatando isso agora, ultimamente, não é? Então, ele diz que será pior do que a destruição de Pompeia. Arrependa-te, Los Angeles. Arrependa-te, o restante de vocês, e voltem para Deus. A hora da sua ira está sobre a terra. Fujam enquanto há tempo para fugir, e voltem para Cristo. Vamos orar. Querido Deus, quando o meu espírito está agitado, meu coração derrama lágrimas de advertência. Conceda, ó Deus, que homens e mulheres não pensem que o que eu disse era uma piada, e que o povo da igreja não pense que isto foi algo por preconceito ou contra elas. Que elas possam ver, Senhor, foi com amor. Tu és minha testemunha, Deus Todo-Poderoso, que de cima até embaixo desta costa tenho andado ano após ano, proclamando a tua palavra. Sejas minha testemunha, ó Deus. Se isso acontecer nesta noite, eu lhes disse a verdade. Tu sabes que esta visão da noiva é a verdade. Eu usei o teu nome para isto, Senhor, e disse que isto era o assim diz o Senhor. E eu sinto que estou consciente, Senhor, do que estou fazendo. Então, oro a ti, Senhor, no nome de Jesus, que as pessoas possam se agitar nesta noite e fugir da ira que há de vir, pois o Icabode está sobre as pessoas de cada nação, e o sinal negro da rejeição
tem cruzado a nação. O Espírito de Deus tem se entristecido e sido afugentado dela, e tem sido pesados em balanças e encontrados culpados. A festa do rei Nabucodonosor tem repetido novamente com festas e bebidas e mulheres semivestidas se chamando de cristãs. Ó Deus do céu, tenha misericórdia do mundo pecaminoso e do povo pecaminoso, Senhor. Como estamos tendo nesta noite, Deus, estou tentando me colocar na brecha e rogando pela misericórdia divina que tu falarás a esta multidão nesta noite e chamarás a atenção da tua noiva, Senhor, para não marchar através do sinal de nenhum credo, mas através do som do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Conceda isto, ó Deus, que isto possa ser conhecido nesta noite, pois Tu és Deus e a Tua palavra é a verdade. Quando solenemente diante destas pessoas lhes chamamos a atenção para a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo, eu oro por eles, Senhor. Eles têm Te visto além de qualquer sombra de dúvida, movendo através das multidões, e lhes dizendo o que está em seus corações. E Tu sabes, Senhor, que está acontecendo agora mesmo. Tu sabes que isto é verdade, ó Deus, e oro a Ti no nome de Jesus, que o Espírito Santo possa interceder novamente. Senhor, extraia dessa audiência, Senhor, aqueles cujos os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Conceda-o, ó Deus. Eu oro com todo o meu coração. Estas pessoas, naturalmente, Senhor, me dariam o último centavo que têm para sustentar a mensagem. Elas fariam qualquer coisa que pudessem, mas, ó Deus, mas quando se trata disso e chega a isto e entra nisto, eu oro, Deus, que esta seja a noite em que Tu os recompenses e derrames o Teu Espírito Santo sobre esta convenção, e que não haja brincadeira ou pulos ao redor, mas um pranto, um clamor e um arrependimento, que se segurem nas pontas do altar enquanto vemos o julgamento rolando sobre nós nesta noite. Conceda isto, Deus. Eu oro com toda a sinceridade que tenho no nome de Jesus Cristo. Meu irmão, irmã, eu não sei o que mais dizer. Se achei graça diante de vossos olhos, através do poder de Deus, sou seu profeta. Digo, através do poder de Deus, se você crê que sou seu profeta, esta é a primeira vez que digo isto publicamente, mas eu sinto uma estranha advertência de alguma forma. Não estou acostumado a isto. Vocês sabem que eu não atuo assim. Eu tenho eu tenho hesitado em pregar e dizer estas coisas. Tenho corrido de um lugar para o outro e tudo mais, para não o fazer. Mas isto foi dito, e eu me colocarei no dia do julgamento como testemunha de que o que eu disse é a verdade. Isto é o assim diz o Senhor. Ó pentecostais, corram para salvar suas vidas, fujam para o altar e clamem diante dele
antes que seja muito tarde, pois a hora chegará quando você clamará, e isso não dará nenhum resultado. Pois Esaú procurou encontrar o lugar de sua primogenitura e não pôde encontrá-lo. Eu te recomendo, ó Califórnia, ó Convenção dos Homens de Negócios do Evangelho Completo, os quais eu amo, os quais ficarão fortemente no meu coração. Eu os recomendo ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. Fujam para Ele, não deixem o diabo te esfriar disso. Fique com isso até que cada um esteja cheio de tal modo do Espírito Santo que te fará vir a essa palavra que faça vocês, mulheres, se endireitarem, que faça vocês, homens, se endireitarem. Se você diz que você tem o Espírito Santo e não está de acordo com a palavra, é o outro Espírito que está em você. O Espírito de Deus está na sua palavra, o Messias, a palavra ungida. Vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Se vocês não ouvirem nunca mais minha voz outra vez, se Deus permitir, estarei partindo para a África em poucas horas. Talvez eu nunca mais retorne, eu não sei, mas eu lhes digo com todo o meu coração, eu lhes disse a verdade. Não me envergonho de lhes declarar tudo que Deus me disse para dizer. Eu disse isso no nome do Senhor. É um momento solene. Eu não sei como expressar isto. Eu tentei deixar o púlpito 3 ou 4 vezes e não pude fazê-lo. Esta é uma hora solene. Nunca esqueçam disto. Esta é a hora que talvez Deus esteja fazendo a sua última chamada. Eu não sei. Ele fará a sua última chamada um dia. Quando? Eu não sei, mas estou lhe dizendo de acordo com aquela visão. Parece que aquela noiva está quase terminada. Observem as igrejas nominais entrando. Quando as virgens nécias vier buscar o azeite, ela falhará em recebê-lo. A noiva terá ido. O rapto terá acontecido enquanto elas estiverem comprando azeite. Deixa eu parar um pouquinho aqui, né? Porque o Senhor Jesus Cristo fez a parábola das 10 virgens. E isso era costume lá, oriental, né? Então, quando ia casar, a moça, então ela arrumava suas damas, né? 5 de cada lado, 10. E então aguardar o noivo chegar. E aí o Senhor Jesus Cristo fez uma comparação, né? Uma parábola, ele disse. Então, a noiva arrumou as 10 moças, e só que 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes. E as prudentes levaram a sua lâmpada, chama lamparina, né? A lâmpada acesa, e as imprudentes também levaram as lâmpadas acesas. Mas as prudentes tinham uma outra vasilha com reserva de azeite. Elas eram alimentadas pelo azeite. As prudentes levaram a lamparina acesa e as prudentes levaram um recipiente com azeite de reserva. As imprudentes também levaram a lamparina acesa, mas não se preocuparam com o azeite da reserva, né? E aí acontece que o noivo tardou. E o noivo, você sabe, é o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo São Pedro chegou a dizer isso. Muitas pessoas dizem que o Senhor Jesus Cristo não virá. Porque desde que os pais dormiram, eles dizem, alguns dizem, né? Desde que eu sou criança, eu ouço falar no arrebatamento, mas isso não acontece não. Eu já fiquei moço, já fiquei velho, já tenho família, tenho filhos, e Jesus nunca veio. Então, quer dizer, isso eles já diziam lá no tempo de São Pedro.
né? Que desde que os pais dormiram, fala-se sobre isso, mas nunca aconteceu. Então, é por isso que as prudentes levaram azeite para o caso dele tardar. Mas as imprudentes não tinham azeite e aí não se importaram com isso, elas eram descuidadas. Em alguma versão da Bíblia, elas são chamadas de loucas, as virgens loucas, né? Em outra versão, elas são chamadas de imprudentes. Então, acontece que uma certa hora houve o clamor: eis o noivo está chegando. Saí-lhe ao encontro, era a hora de levantarem e ir, porque elas demoraram muito, era de noite, era meia-noite, e elas cochilaram, não é? E quando elas cochilaram, o azeite foi acabando da lamparina. E quando houve o grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro, você sabe quem gritou isso? Na parábola do Senhor Jesus Cristo, né? Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Quem grita isso é o profeta desta era. É o profeta William Branham que está gritando: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então, o que aconteceu lá na parábola? Quando elas acordaram, despertaram do cochilo, as lâmpadas de todas elas estavam se apagando, por causa do tempo que passou, né? E o tempo, você sabe, o tempo que nós passamos aqui na Terra, como crentes, exige de nós muita força, muita vontade, muita dedicação, e isso vai consumindo o Espírito Santo. Exige muito do Espírito Santo em nós, senão nós não venceremos. Uma moça, um rapaz, se o Espírito Santo não estiver com ele, ele não vencerá os problemas da vida, né? Então, era normal, era evidente que todas elas estivessem com suas lamparinas apagando. Mas acontece que as prudentes tinham o azeite de reserva. A diferença foi essa, e as imprudentes não tinham. Então, elas reabasteceram suas lâmpadas, porque elas ouviram o grito, né? Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E o profeta desta era estava fazendo isto, nesta mensagem aqui, exatamente isto, gritando para eles: irmãs, voltem para o caminho de Deus, abandonem seus maus costumes. Homens, façam isto. Ele ainda está fazendo isso até agora. Porque você sabe, Deus toma o seu homem, mas não toma o seu espírito e nem a sua palavra. Tomou o Senhor Jesus Cristo, mas o Espírito Santo ficou aqui e a palavra ficou. Tomou Moisés, tomou Elias e a palavra continuou. Agora tomou o irmão Branham, tomou o profeta e foi para casa, mas a palavra ficou aqui. O espírito da mensagem está aqui, chamando as pessoas. O noivo vem vindo, o noivo está chegando. E agora, o que aconteceu? As virgens nécias estão sem o azeite. E o azeite representa o Espírito Santo. Então, o que acontece? Quando chegar a hora mesmo do arrebatamento, né? Quando o arrebatamento acontecer literalmente, as virgens imprudentes vão tentar buscar o Espírito Santo. E aí, onde é que está? Elas disseram: dá-nos um pouco do seu azeite para nós. Elas disseram: não, nós não podemos dar. Nós não podemos repartir, porque senão vai faltar para nós. Esse é só o suficiente para nós aqui. Porque que crente não está passando angústias e dificuldades na terra agora? Mesmo os eleitos, né? Estão todos na mesma condição. Mas então, se nós repartirmos, vai faltar para nós. Então, ide agora aos que vendem e comprai-o para vós. Os que vendem, o que significa isso? Comprar significa pagar preço. Agora vocês vão e comprem. E esse preço, sabe o que é? É a grande tribulação. As virgens imprudentes, as virgens nécias, loucas, vão passar pela grande tribulação por não terem o Espírito Santo. E o Espírito Santo acompanha a sua palavra. E a única palavra verdadeira que prepara o ser humano crente para o arrebatamento é a mensagem do profeta de Deus. Esse profeta de Deus não é o nosso profeta. Não fomos nós quem consagramos ele a profeta. Foi Deus que fez isso, e Deus mandou ele para o mundo aceitar, para o mundo retornar para a palavra. Mas o mundo não quer isso.
O mundo religioso não quer isso. O mundo religioso não aceita isso. Né? Então, ele não é o nosso profeta do tabernáculo. Nós fomos agraciados com a mensagem. Com a graça de Deus, nós pudemos crer, pudemos ouvir esse alarido, né? Então, vamos ver aqui, eu parei aqui, saí até um pouquinho do lugar aqui, né? Enquanto elas estavam comprando o azeite, o noivo chega. Então, estão vocês dormindo? Despertem rapidamente, caiam em si e vamos orar cada um como se estivéssemos morrendo neste momento. No nome do Senhor Jesus, vamos cada um orar de nossa própria maneira. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de todos nós. Que bem isto faz, não importa o que façamos, se falhamos nestas coisas, estou de pé pedindo por misericórdia, ó Deus, antes que esta grande cidade se afunde debaixo do mar e o juízo de Deus varra sua costa. Eu oro, Deus, que tu enchas tua noiva. Eu os entrego a ti agora, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, meus amados irmãos, isso é uma característica de um grande homem de Deus, um homem chamado por Deus para esse ministério. Você pode pensar, mas talvez ele seja um falso profeta, né? Não, mas não pode haver um falso sem que tenha um verdadeiro. A Bíblia diz que virão muitos falsos, mas virão os falsos, mas existem os verdadeiros também. Em uma era só existe um verdadeiro profeta, nunca houve dois. Existem os profetas menores, como os pregadores, cada pregador é um profeta. Mas é o seguinte, Deus manda um homem ungido com a palavra do Senhor, e nesta era Deus tem mandado esse homem. Ele sacrificou a sua popularidade, ele não se importou se perderia amigos, ele disse que eles davam qualquer centavo que tivessem para sustentar a mensagem, não é verdade? Então, mas ele tinha que falar a verdade sendo um homem honesto como era, porque os falsos pregadores, eles não se importam com o destino da alma, eles se importam com o dinheiro que você leva na igreja. Eu não estou me referindo a ninguém, não estou atacando a ninguém. Eu estou também nessa mesma condição. Eu tenho que saber o que faço como ministro. Cada pastor, cada ministro tem que saber disso. O que faz como ministro, como age, porque depois virá o juízo sobre cada um. Então, meus amados irmãos, nós estamos agradecendo a Deus, porque esse profeta de Deus que ele nos mandou, ele é um homem, era um homem, mas ele selou seu testemunho. Você pode observar a mensagem, se você já creu na mensagem 10 anos, 20 anos, 40, 50 anos, você vai ver que houve sempre uma seriedade, houve sempre uma honestidade nisto. E você sabe que o azeite acompanha a palavra, não é? A palavra traz o Espírito Santo. E se nós não temos a palavra, nós não temos o Espírito Santo. O azeite acompanha a palavra. Aonde quer que a palavra esteja, então existe azeite, existe o Espírito Santo ali. Aleluia! E essas virgens, o que aconteceu com elas? Elas levaram, na verdade, como já foi dito, levaram o azeite consigo, mas nas lamparinas. As prudentes também levaram o azeite na lamparina. Só que elas também tinham azeite numa vasilha de reserva. E as imprudentes, as loucas, assim chamadas, não pensaram que demoraria tanto. Não é? Não pensaram que o rapto ia acontecer tão demoradamente assim. Aliás, nem se sabe exatamente se creram realmente no rapto, não é verdade? O que acontece é que quando o grito foi dado, não é? Eis o noivo, e o mensageiro desta mensagem, eis o noivo, é o profeta de Deus, William Branham,
não é? Esse é o mensageiro de Deus que gritaria no último tempo: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Aleluia, glória a Deus. Então, nós veremos que ao sair ao encontro do noivo, as lamparinas estavam apagando. Mas o que é que rouba o Espírito Santo das pessoas? São os prazeres do mundo, são as coisas mundanas, são as dificuldades também. Isso não quer dizer que um crente verdadeiro também não esteja nas mesmas condições de dificuldade para se manter fiel, para se manter crente. Ele também está enfrentando as dificuldades, com certeza. Mas acontece que esse azeite que vai queimando na lamparina é justamente para poder manter a vida cristã. Mas quando acabar esse azeite, ainda existe o azeite na reserva. E aí o noivo demorou, o azeite então estava acabando, e elas reabasteceram a lamparina e continuaram em direção ao noivo. E aí veio o noivo. E entrou-se para as bodas do Cordeiro. Aleluia! A festa das bodas do Cordeiro. 3 anos e meio na festa. Nesse momento, as loucas aproximam-se e voltam. Elas teriam ido buscar o azeite, elas teriam ido comprar. E comprar significa o quê? Não é? Comprar é entrar na grande tribulação. A noiva não passará pela grande tribulação. A noiva será levada no rapto antes desse tempo, antes da grande tribulação. A noiva do Senhor Jesus Cristo se terá ido no rapto. Mas as imprudentes permaneceram, passaram pela tribulação, sofreram, porque tem muita gente boa, muita gente séria, muita gente correta, honesta. Mas nós acabamos de ouvir o profeta dizendo que isso não quer dizer que... Não é isso que a Bíblia está dizendo, de ser honesto, de ser correto. É estar de acordo com a palavra e estar cheio com o Espírito Santo. Aleluia. E assim então é que cada um de nós precisa estar. E nós damos muito graças a Deus por o Senhor ter nos mandado uma mensagem corretiva assim. Porque a nossa alma gosta de ser corrigida. A Bíblia disse, já citamos várias vezes, a Bíblia diz que se somos filhos, aceitaremos a correção. Mas se não aceitamos a correção, então não somos filhos. Somos bastardos. Aleluia. Que Deus ajude a cada um de nós, meus amados irmãos, a nos mantermos na nossa posição como cristão, ouvindo o apelo dramático do profeta de Deus. Voltem para Cristo. Sigam a Cristo, cheguem-se para Ele, obedeçam, estejam corretos com a mensagem. Não nos leve a mal por, às vezes, lermos a mensagem do profeta assim na íntegra, porque é isso que faz a diferença. A mensagem do profeta de Deus é que faz a diferença entre o crente eleito e os outros crentes. Nós não somos melhores que ninguém. A Bíblia diz assim que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. E se essa mensagem não tivesse vindo para nós, às vezes eu me ponho a pensar, o que teria sido de nós em todos esses anos, em todos esses tempos, vendo o amor se esfriando a cada dia, vendo o mundanismo entrando nas igrejas cada dia. O que teria sido de nós? Será que nós ainda teríamos permanecido crentes na fé? Ou teríamos desanimados também? Porque às vezes você não voltaria para o mundo porque não gosta mais do mundo, não tem prazer nas coisas do mundo, mas teria desanimado, teria parado na beira do caminho. E a Bíblia lá atrás diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui lugar do vosso descanso. Não é isto? A Bíblia não diz assim? Levantai-vos e andai, porque não é aqui o lugar do vosso descanso. Aqui não tem descanso, mas nossas almas descansam na palavra. Aleluia. E que nosso Deus nos ajude, e que nosso Deus nos conceda a sua graça, a sua misericórdia, para nós permanecermos, porque nós estamos pregando aqui a mensagem do arrebatamento, mas ainda estamos aqui, ainda estamos enfrentando tudo quanto os outros também enfrentam.
É assim. Nos dias de Elias foi assim também. Quando ele profetizou a seca, todos ficaram sofrendo as mesmas condições. A viúva também estava sofrendo assim, mas acontece que o profeta de Deus foi na casa da viúva e ele disse a ela: faça um bolo para mim. Ela disse: homem de Deus, não tenho em minha casa senão um punhadinho de farinha e uma pequena botija com azeite. E eu vou fazer esse bolo para mim e meu filho e depois nós vamos comer e morrer. Ele disse: então faça um para mim primeiro. Aleluia! Isso é maravilhoso. E ela obedeceu à voz do profeta, do estranho, mesmo sem conhecê-lo. Faça um bolo pequeno para mim primeiro. E quando ela obedeceu e fez o bolo e trouxe para o profeta de Deus, para o homem de Deus, ele disse assim: agora assim diz o Senhor, o azeite da botija não se secará e a farinha da panela não se acabará. Aleluia! Esse é o azeite, esse é a farinha, é a palavra, a farinha é a palavra. Enquanto tem a palavra, tem o azeite também, para podermos nos alimentar. Que Deus nos ajude, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele fique com cada um de nós, nos dando ânimo, coragem, nada de desanimar, porque a Bíblia diz que a iniquidade se multiplicaria e o amor de muitos esfriaria. Mas não vamos esfriar, não. Não vamos descansar, não. Você não vai caminhar mais outro tanto desse do que você já tem caminhado. Não, já está mais próximo agora. A nossa redenção está perto. Que Deus nos ajude a permanecermos nessa fé gloriosa, que é a fé de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos de volta em nosso próximo culto, como acontece aqui através desse canal, todas as terças, quintas, sábados e domingos. Esse culto é publicado no horário das 18h45. E você pode nos acompanhar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, não é, para ser nosso companheiro, para aumentar a nossa comunidade. E também não esqueça de clicar no joia, ali no gostei, não é, para então ele ficar mais popular e ir alcançando outras e outras pessoas. Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus.